Peço que possam iniciar também a gravação, nosso time de apoio. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Solicitamos que os participantes aqui presentes registrem no chat seu nome, cargo e instituição que representam, para a gente fazer um controle aí da presença e composição da lista de participantes. Informamos também que a reunião será gravada e que vamos disponibilizar no YouTube depois. Também solicitamos que todos mantenham o microfone fechado. Vamos iniciar o webinário 3 para tratar do tema El Niño à Mesa, Segurança Hídrica e Alimentar nas Cidades Brasileiras. Meu nome é Letícia Mamedes, eu sou gerente de meio ambiente aqui na Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. É um prazer estar com vocês aqui hoje e ter a presença ilustríssima dos nossos palestrantes. Eu vou começar falando um pouquinho como a FNP está se organizando nessa estrutura de mobilização para o El Niño e o impacto das cidades. Aqui nós temos essa série de webinários tem por objetivo realizar encontros técnicos de forma remota sobre os possíveis impactos nos municípios brasileiros, conectando o cenário climático, as experiências municipais e as possibilidades de apoio em instituições parceiras. Essa nossa iniciativa dos webinários faz parte de uma mobilização muito maior que a FNP está organizando em torno da temática do El Niño, que tem essas 5 frentes. Reuniões de webinários, atividade legislativa, articulação com o governo federal, construção de capacidades municipais e também estratégias de comunicação. Dentro da frente de capacitações, temos 2 convites a fazer aí a todos que estão nos assistindo. Está disponível na plataforma da ENAP o curso COSIP Cidades Resilientes, desenvolvido pela FNP em parceria com o WRI Brasil. Com a reforma tributária, a COSIP passou a poder financiar também ações de monitoramento e resiliência urbana. E o curso traz justamente orientações práticas de como utilizar esse recurso com esse intuito. São 3 horas, gratuito, com certificado e as inscrições já estão abertas. A Comissão de Adaptação, Mitigação e Prevenção a Desastres da FNP, que está liderando essa mobilização dentro da nossa instituição, também lançou recentemente o Catálogo de Capacidades de Resiliência Climática Municipal, com cursos gratuitos de órgãos federais, instituições de ensino e organismos multilaterais, organizados em 2 áreas, clima e desastres. Para mais informações sobre os 2, acesse o site da FNP, fnp.org.br, ou o site da nossa comissão, camp.fnp.org.br. Voltando para a nossa série de webinários, a gente temos no momento cerca de 15 webinários previstos. As inscrições para participar dos webinários devem ser feitas por meio de um preenchimento do formulário, que eu vou pedir para a nossa equipe de apoio deixar aqui no chat, mas também esse formulário está disponível no site da FNP e da CAMP. Então, nesse formulário é possível identificar os temas dos webinários e as datas de realização, sendo possível fazer uma opção de cadastro para mais de um webinário. Então, você pode entrar nas inscrições e já preencher para quais os webinários você tem interesse. Por fim, passando para a estrutura do nosso webinário de hoje, eu queria apresentar os nossos palestrantes para fazer uma abertura institucional, apresentando objetivos e contextualização da reunião. Temos aqui o prefeito de Maringá, Silvio Barros, e presidente da nossa comissão, e o prefeito Marcos Guarino, de Muriaé, Minas Gerais, e vice-presidente de alimentação escolar da FNP. Para trazer um pouco de cenário técnico, contextualizando dados, informações especializadas e desafios sobre o tema, temos o senhor Jorge Mesa, representante da FAO no Brasil, e o senhor Joaquim Gondim, superintendente de operações e eventos críticos da ANA, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Sejam bem-vindos.
Para a parte de possibilidades de ação e casos práticos, que vai exemplificar experiências e estratégias de articulação entre diferentes atores e níveis de governo, temos a senhora Márcia Muchagata, gerente de projeto da CESAM do MDS, e Gilberto Roca de Cunha, pesquisador da Embrapa. É importante lembrar que teremos um momento de diálogo, onde teremos estaremos recebendo perguntas e respostas dos nossos participantes e o nosso encerramento. Gostaria de fazer também um lembrete sobre o período de defesa eleitoral. Então, estamos em período de defesa eleitoral. Assim, entre 4 de julho de 2026 e a realização das eleições, devem ser observadas as orientações da AGU e da Lei número 9.504 de 1997, que vedam a publicidade institucional dos órgãos públicos e o uso de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. O descumprimento dessas regras pode acarretar em sanções, incluindo a cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado. Por fim, buscamos privilegiar esse momento de interação entre todos aqui. Então, depois dos especialistas, os participantes poderão se manifestar. Sugerimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat ao longo da transmissão ou no momento final de diálogo. Elas serão compiladas e repassadas para a moderação, que direcionará as mesmas aos palestrantes. Dando sequência à nossa programação, sem mais delongas, gostaria de convidar o prefeito Silvio Barros de Maringá e presidente da Comissão de Adaptação, Mitigação e Prevenção de Desastres da FNP, ACAMP, para a abertura oficial do nosso webinar. O senhor tem mais ou menos 7 minutos de fala. Pode ficar à vontade. Obrigado, Letícia. Eu quero dar as boas-vindas a todos os que estão participando aqui do nosso webinário, agradecer a participação e engajamento de vocês. A nossa comissão, na Frente Nacional de Prefeitos, tem procurado buscar o conhecimento de especialistas para que nos ajudem nos nossos municípios a nos preparar para o que vem pela frente. O El Niño tem, segundo os especialistas, impactos muito diferenciados dentro do território brasileiro. Nós somos um país continental, os impactos na Amazônia, na região Nordeste, na região Sul, serão diferentes, mas todos eles têm alguns aspectos em comum que todas as cidades poderão aproveitar. O que nós vamos discutir aqui hoje sobre segurança hídrica e alimentar é muito importante, primeiro porque clima, evidentemente, é um componente muito importante na produção de alimentos. A agricultura tem um elevadíssimo grau de dependência das condições climáticas. Então, é importante, dentro do contexto daquilo que nós vamos discutir aqui, como vamos lidar com essa questão em função das probabilidades daquilo que possa acontecer. E, por outro lado, a questão da segurança hídrica. As previsões para a região norte e nordeste são de uma seca muito intensa, poucas vezes experimentada já aqui no país, e isto vai exigir estratégias importantes para a proteção e prevenção. Por outro lado, na região sul, nós teremos excesso de água. Pena que a gente não consegue compensar uma coisa com a outra, né? Mas excesso de água também pode provocar problemas de abastecimento. Nós, aqui na nossa cidade, passamos por uma situação dessa alguns anos atrás. Uma chuva foi tão intensa que chegou a alagar a casa de máquinas lá de onde nós estávamos bombeando, da adutora da cidade, e a casa de máquinas ficou embaixo d'água. E por conta disso, não pôde bombear água para a cidade. Foram quase 10 dias de muita dificuldade para a obtenção de água aqui na cidade, até para a gente atender às necessidades mínimas. Então, esse assunto é válido para todo o Brasil. Nós precisamos estar preparados para aquilo que possa efetivamente nos atingir. Temos aqui uma gratidão muito grande aos nossos especialistas que se dispuseram a compartilhar o seu conhecimento, suas informações, seus dados, para que a gente possa trabalhar. Eu agradeço a presença deles
e espero que todos nós tenhamos nesse webinário bastante conteúdo para que os nossos municípios estejam bem preparados. Não sabemos o que vem pela frente, mas, de qualquer maneira, não podemos alegar ignorância, porque muitos especialistas têm alertado para a possibilidade deste evento El Niño ser um dos maiores que a gente já teve a oportunidade de ver até agora. Então, é nossa obrigação nos preparar para isso. Contem com a nossa comissão dentro da FNP, a nossa equipe está trabalhando bastante para que nós tenhamos todos esses webinários disponíveis. O próximo webinário vai ser bem específico para tratar da região Nordeste, vamos ter um para tratar da região amazônica, vamos ter também para a região Sul, e alguns deles, como este de hoje e o anterior, são válidos para todas as cidades. Então, muito obrigado, que todos tenham um excelente proveito desse evento e dessa oportunidade que a FNP está oferecendo. Um grande abraço, vamos à nossa sequência de conhecimento técnico aqui no nosso webinário. Obrigado. Muito obrigada, prefeito Silvio Barros, pela sua explanação. Passamos a palavra agora ao prefeito de Muriaé, de Minas Gerais, Marcos Guarino, para a sua fala. O senhor também tem 7 minutos. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Em nome do prefeito Silvio, quero saudar a todos aí que estão participando. Vou tentar ser o mais breve possível, dentro de um intervalo breve desse. Você quer passar o primeiro? Vai passar o slidezinho aqui. E depois eu vou falar um pouco Eu sou prefeito de Muriaé, na zona da Mata Mineira, uma cidade com 110 mil habitantes, e aqui está uma história já antiga de alagamento. Tem um rio que, desde de sempre, ele sai da caixa, e agora que nós estamos conseguindo mexer nele para fazer uma intervenção através de PAC, através de fazer canais, acelerar. Então, a gente já tem algum sofrimento em relação a isso, né? Mas só que a gente vê que o risco, como o Silvio estava falando, é maior, né? O El Niño pode chegar aqui também com grande seca, com temperaturas altas e muita chuva. Então, essa insegurança hídrica alimentar, que não é um problema exclusivo, né, do CNA, então é um desafio de gestão municipal em qualquer bioma do país, né? A gente tem esse retrato nacional que 24,2% dos municípios brasileiros vivem em segurança alimentar, 49% não têm estrutura de política de segurança alimentar e 32 milhões de brasileiros sem acesso à água tratada. Então, água e comida seguem o meio caminho, quando a gestão falha, os dois faltam juntos, né? Vou passar o próximo. Muriaé se organiza pela segurança. Cozinhas, eu abri 2 restaurantes populares, 3 cozinhas comunitárias, pela vulnerabilidade alimentar. A renda aqui per capita é baixa na região, os salários não são bons. Temos essa cesta cheia também, que a gente serve de 15 em 15 dias para as pessoas, né? A refeição aqui é R$ 4 no restaurante popular, R$ 3 na cozinha comunitária. Daí a gente dá muita preferência à agricultura familiar, que é muito forte. Também concretando estados rurais, principalmente os pontos de que tem a área mais alta, onde é que tem essa produção, e eles têm difícil acesso, principalmente na época da chuva, né? Então, a gente concretou vários lugares para poder chegar aqui na feira, chegar aqui na população, e esses produtores poderem trazer essa mercadoria, né? Então, a gente já tem algum trabalho já pronto, que a gente não pode impedir a chegada do El Niño, mas podemos decidir o quanto estaremos preparados para enfrentá-lo, né? A gente tem o segundo ano que a Fundação Getúlio Vargas, junto com a CBA, né, que ela tem aqui em Miraí, uma cidade aqui perto, ela reúne vários funcionários da prefeitura, vários funcionários aqui, e eles já estão fazendo um curso já de prevenção. Nós já estamos nesse segundo ano, né? E o programa é fortalecer gestão de risco de desastre, promover a adaptação climática, aumentar a resiliência do município diante de desafios ambientais, desenvolver ações voltadas para prevenção, planejamento, a criação de políticas públicas mais preparadas para enfrentar esses impactos. E representando todas as secretarias, participam em reuniões semanais, acompanhando o desenvolvimento dessas ações, junto com a Fundação Getúlio Vargas e junto com a CBA, né? O município também recebe um apoio técnico para avaliar e aprimorar sua capacidade de gestão, e a participação do poder público. O programa estimula o envolvimento da sociedade civil, das instituições de ensino, setor privado, setor aqui também de ensino superior, e demais parceiros, buscando soluções coletivas. E aí a gente tenta ter um compromisso com a sustentabilidade. Plantamos muita árvore, também preservação de nascente, muita coisa a gente fez aqui.
e criamos essas brigadas de incêndio aqui na cidade, já tivemos incêndio aqui perto, na Serra do Brigadeiro, então a gente já tem essas brigadas já treinadas através do Corpo de Bombeiro aqui da cidade. Nós colocamos postos de hidratação junto às cooperativas de crédito, as praças principais da cidade, tem tanto para ser humano, mas para pet também, a gente tem vários postos de hidratação, porque aqui o calor aqui já dá 39, 38 já há algum tempo, e a perspectiva é que, às vezes, aumente com aquelas pancadas de chuva, que também são comuns aqui. A gente até um vendaval aqui uns 3 anos atrás, e então nós já estamos assim, já lutando. A gente sabe que não vai conseguir, pela dinâmica, pelo tamanho que pode ser esse problema, mas a gente vai estar preparado. Também ficamos aqui, quando a gente teve um problema também aqui desse vendaval, ficamos 3 dias sem luz, sem energia. Então, e aqui a Energias, uma companhia muito boa, por sinal, e foi um momento muito difícil no município. Por essa dificuldade, a Defesa Civil, tanto do Estado quanto nacional e municipal, a gente conseguiu mapear todas as áreas de encostas da cidade. Né? Fizemos estudo técnico, já fizemos os projetos, né? Está na Caixa Econômica, para já foi feito num bairro aqui, que temos um deslizamento muito grande, mas felizmente sem vítima. Há poucos dias uma chuva fez uma vítima, e agora nós temos já os 4 pontos piores, nós já temos esse projeto pronto, analisado pela Caixa, está sendo em análise para poder começar, através do PAC, a gente conseguir realizar, porque o município não teria recursos para poder fazer essas obras de grande porte. Pode passar outra aqui, só para poder adiantar. O Rio Miré, como eu falei, ele é um rio, ele nasce aqui na região, são 2 rios que se unem aqui, na nascente, depois da une com o Rio Glória, ele vai terminar lá em Campos, onde ele vai virar o Paraíba do Sul. Né? E nós começamos, teve um acidente de mineradora uma época, o solo dela é todinho de pedra hoje, não adianta dragar, não tem terra, e começamos agora com o licenciamento ambiental, um estudo técnico feito durante 1 ano por pessoas da área, a gente começou, não tem um mês aproximadamente, começar a quebrar essas pedreiras debaixo das pontes antigas, essas pontes também agora que foram analisadas, estão em situação muito precária para a quantidade de enchente que já vem há anos, ela vem servindo de barreira, né, para a água, e isso aí também, a gente está nessa empreitada grande aqui, em relação ao rio, que ele realmente ele transborda. Às vezes chove na cabeceira e a cidade aqui embaixo. Na cidade ele é muito plano, então o trabalho está sendo de acelerar e aprofundar o leito do rio. Nós conseguimos a licença e começamos esse trabalho. Na parte de esgoto e drenagem, nós estamos fazendo muito trabalho aqui, a população reclama, né, porque é a obra que fica debaixo da terra, mas estamos fazendo muito trabalho aqui de esgoto, né, o rio, aqui a gente tinha 30 e poucos por cento de esgoto tratado, já passamos para 48%, e terminando isso, nós vamos para quase 80% de esgoto tratado, o que parece bastante em relação às cidades do Brasil. Né? Então, a gente já tem esse projeto, já está sendo executado, e também estamos dobrando a capacidade de água da cidade, que a cidade cresceu muito, verticalizou, tem muito prédio no centro da cidade, ao contrário, que atrapalha o trânsito, a gente cresce muito nas periferias, as periferias tiveram mais casas e o centro com muito prédio. Então, a gente está fazendo um trabalho grande também de drenagem também, essas áreas, é uma cidade muito morrada, então essas enxurradas que vêm principalmente na época de chuva intensa. Então, nós já fizemos 2 trabalhos de drenagem, estamos terminando o terceiro e tem um quarto. São áreas que normalmente alagaram essas pessoas pelo trabalho, dificilmente tem que chover muito para serem atingidas. É o programa Sanear, que a gente tem, vários bairros vão ser beneficiados aqui na nossa cidade. Tem mais de 70 bairros. Vamos no próximo aqui. A alimentação escolar aqui, que é um carinho que a gente tem muito grande, a agricultura familiar, que felizmente é forte na nossa cidade. Perfeito, licença, é porque o seu slide não está passando. Ah, tá. Porque esse aqui são só esses 3 aqui, eu tive não atrapalhar a reunião, mas queria falar um pouquinho. Tá? Tá, não, pode ficar à vontade, só para te comunicar, tá bom? Tá, João, obrigado. E já estou terminando, não sei quantos minutos tem. Então, fica tranquilo. Por meio dessa iniciativa, o município está com nutricionista, com apoio com biodigestor para a agricultura familiar, estimulando as boas práticas de conservação do solo, de recursos naturais, né, trazendo alimentos para alimentação escolar de qualidade, fortalecendo a economia local, levando a segurança alimentar com esses restaurantes populares, com essas alimentações mais baratas. E o próximo e último é a brigada que eu falei, municipal de incêndio, que é muito importante. Nós tivemos aqui, como eu falei, perto da Serra do Brigadeiro, onde tem perto do Pico da Bandeira, aqui, que acho que é o segundo mais alto do Brasil,
tivemos um incêndio ali e de vez em quando aqui muita área que era de floresta transformaram em pasto, né? A gente tem um levantamento que, infelizmente, né, a criação de boi, aqui era arroz, aí teve uma drenagem de vaso para vaso, aí isso que piorou muito nessa área, tem muito pouco onde segurar a água, a gente está fazendo um reflorestamento grande, mas muita propriedade privada hoje é pasto, né? Então isso atrapalha bastante, e às vezes quando o pequeno proprietário, às vezes em mata, a pessoa, ao invés de mandar limpar, ela bota fogo. Então, isso aí, essas queimadas, a gente e aí não segura mais depois do fogo. Então, a gente tem uma participação grande aqui com o Corpo de Bombeiro, Polícia Militar e com essa brigada municipal. Muito obrigado pela participação, tentei ser o mais breve possível e estou ansioso para ouvir aqui os técnicos e muito obrigado por vocês terem aceitado e a gente estar aqui junto hoje. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, prefeito. Muito obrigada pelas suas contribuições e pela sua fala de abertura. Passando agora para a sessão cenário técnico, eu gostaria de convidar o senhor Jorge Mesa, representante da FAO no Brasil. Senhor Jorge, pode ficar à vontade. O senhor tem 10 minutos. Minha tela está sendo vista? A gente está vendo a sua tela, só que está meio dividido assim. A gente não está vendo ela em tela cheia. Ok. Deixa eu ver aqui. Ok, não sei. A um momento, vou fazer o seguinte. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Estão olhando minha tela, não? Estamos vendo a sua tela, mas ainda não está em modo de apresentação. Pois é, vou passar assim porque quando coloco em modo de apresentação aparece dividida. Então vou usar este modo, tá bom? Tudo bem. Tá. Ok, muito obrigado pelo convite para fazer esta apresentação. Eu acho que é um tema muito importante. Eu vou, como solicitado, falar a respeito da cooperação da FAO no Brasil. E antes disso, queria mencionar que o tema do El Niño tem várias situações especiais neste anúncio que foi feito pela NOAA sobre uma maior confirmação do El Super Niño. E é que parte já o Niño de uma situação na qual temos manifestações da mudança climática, já parte de um patamar mais elevado em quanto à temperatura, diferente a que acontecia com os El Niño anteriores. E aí, sobre o tema da mudança climática, gostaria de fazer referência a algo que foi manifestado alguns anos atrás no contexto da Secretaria das Nações Unidas, que a mudança climática é um desafio, vou ler textualmente, é um dos principais desafios do nosso tempo e aumenta consideravelmente a pressão sobre as nossas sociedades e o meio ambiente. Desde as mudanças nos padrões climáticos, que ameaçam a produção de alimentos, até a elevação do nível do mar, que aumenta o risco de inundações catastróficas, as consequências da mudança climática são de caráter mundial e têm uma escala sem precedentes. E no contexto da FAO, da Conferência Global da FAO, se mencionou que a mudança climática já está minando os meios de subsistência e a segurança alimentar dos pobres do mundo, 80% dos quais vivem em áreas rurais e dependem da agricultura, da silvicultura e pesca. E, pelo tanto, o modelo de produção agrícola que prevalece hoje não é adequado para os novos desafios da segurança alimentar no século XXI. E é sobre a base destas considerações que os países membros da organização, dos países membros da FAO, decidiram a acordar um novo marco estratégico de cooperação da nossa organização, na qual esteve orientada o marco que está orientado a uma transformação dos sistemas agroalimentários. Dos sistemas agroalimentários em atenção a uma situação na qual temos muitas falhas no sistema agroalimentário, alimentos para todos, mas não todos estão alimentados, então tem que ser muito mais inclusivo. Temos, a agricultura gera impactos substantivos ambientais e, pelo tanto, tem que ser uma transformação a temas
agroalimentarios con menos emissões e também tem o problema da adaptação, por lo tanto, uma transformação a sistemas agroalimentarios que sejam mais resilientes e adaptados. Eu quis colocar este gráfico, que é um gráfico do IPCC, que faz referência ao incremento da temperatura média para o final deste século em relação à temperatura média global na era pré-industrial. E o IPCC indica que se a gente não tem ações de mitigação da mudança climática, a temperatura em América do Sur, como vocês podem ver na parte central de América do Sur, poderia avançar de 3, uma média, incremento na média mundial de 3,5 a 4 graus centígrados. Mais para o litoral, entre 3 e 3,5 graus Celsius, e na zona costeira de 2,5 a 3 graus Celsius de incremento na média mundial. O que quer dizer? Que em todo o Brasil, se não tem ações de mitigação globais, não só no Brasil, porque estamos falando de um problema global, sino no contexto global, a previsão é que tenhamos temperaturas superiores àquela estabelecida pelo IPCC como máxima possíveis de 1,5 graus Celsius. E o que acontece numa situação com uma temperatura superior a 1,5 graus Celsius é que as ações de adaptação já não têm mais eficiência. Podemos, podemos invertir muitos recursos em adaptação, mas esses recursos não vão a ter eficiência porque a variabilidade é muito grande. E superando 1,5 graus Celsius, só ficaria, da média global, só ficaríamos, incremento na média global, só ficaríamos no âmbito da mitigação. O que quer dizer isso? Que teríamos que seguir investindo em mitigar o problema, mas o resultado desse investimento de mitigar o problema da mudança climática somente se faz expressivo muitos anos após. Estaríamos em uma situação onde a adaptação não é mais eficiente e a mitigação custosa se expressaria muitos anos após e, pelo tanto, estaríamos numa situação de problemas na segurança alimentar pela mudança climática. Este é um análise que fez a FAO, no qual ele identificou que até 2030, eventualmente, ganhos nos rendimentos da agricultura pelo incremento da temperatura poderiam, até 2030, eventualmente ser superior às perdas que se originam. Mas a partir de 2030, em todos os cenários, em todos os casos, sempre as perdas de rendimento seriam muito superiores a eventuais ganhos que se teria pela mudança climática. Muitas pessoas me falaram, mas olha, nunca escutamos que a mudança climática poderia ter ganhos no rendimento produtivo. E sim, porque ampliaria eventualmente as zonas de produção, as zonas mais temperadas, mais próximas aos trópicos e incrementaria os ciclos nessas zonas. Mas em termos gerais, em um contexto global, as perdas de rendimento seriam muito maiores. Já concentrándonos no fenómeno de El Niño, para este El Niño que está sendo contextualizado actualmente com os dados que nos apresenta a NOAA, nós pensamos que não somente é um tema de redução da produtividade, vai ter eventuais comprometimento dos calendários dos plantios, redução, logicamente, da disponibilidade geral de água, redução das condições das pastagens, com isto afetando a saúde dos animais, alterações na pesca artesanal e industrial pela modificação ou pela modificação das condições de temperatura na água que afetam as populações da pesca, populações de peces da pesca, e uma afectação também na infraestrutura rural e de logística relacionada com o abastecimento de alimentos. Mas o problema é que o El Niño ocorre simultaneamente em momentos de tensão geopolítica, onde já temos problemas de volatilidade nos preços de energia e de fertilizantes. Quer dizer, é um elemento mais dentro de um espaço de pressão para o mercado alimentário que pode gerar no contexto global problemas de abastecimento. E já foi falado no Brasil, problemas norte e nordeste com redução de precipitações, no sul, lluvias acima da média, o que gerariam erosão, encharcamento dos solos, também atrasos nas operações agrícolas.
impacto no milho, feijão, arroz, soja, café e diversos produtos hortifrutícolas. Eh, mas, neste contexto, lamentavelmente, não podemos nos decir y proyectar ya en este momento as pérdidas na oferta de alimentos. Ni podemos também falar que existe uma crise global da oferta de alimentos, mas sim o que está falando é que há um incremento no risco para os sistemas agroalimentários mundiais que temos que prestar atenção e tentar mitigar esses riscos em lugar de tentar somente estimar quais vão ser as perdas ou se vai ter uma crise global de alimentos. ¿Por qué esto de aquí? Porque finalmente a disponibilidad de alimentos y los precios de alimentos dependen de múltiples factores, que no solamente son o clima, sino políticas comerciais, disponibilidad de insumos, as condições macroeconômicas, os comportamentos dos mercados internacionais e aí as diferentes percepções dos investidores, dos compradores de alimento. Mas em todo caso, sim, o niño vai pressionar determinados mercados agrícolas, caso se afecte simultaneamente várias regiões. ¿Se puede atenuar esto? Claro, trabalhar na disponibilidade de estoques globais de alimentos, diversificar sempre geograficamente a produção dos alimentos, não concentrar em determinadas áreas onde eventualmente o impacto del niño vai ser maior e também prepararnos para ter um melhor funcionamento do fluxo comercial dos alimentos num contexto global sem maiores limitações e barreiras. A FAO monitorea os temas relacionados à segurança alimentar e nutricional e o clima. Também nós brindamos assistência técnica aos governos e aos países para uma gestão sustentável dos recursos hídricos, conservação do solo, diversificação produtiva, sistemas agroflorestales, uso de tecnologias digitais. Importante o fortalecimento dos serviços de informação climática e avançar até estratégias de ações antecipatórias, protegendo os ativos produtivos e os meios de vida rurais. O importante é pensar em manter resguardado a segurança alimentar e nutricional, que implica não somente a disponibilidade de alimentos, mas também a estabilidade na produção de alimentos, também pensar no acesso físico e econômico das pessoas aos alimentos e o uso nutricionalmente apropriados. A mudança climática e o niño poderia afetar as quatro destes eixos da segurança alimentar e nutricional e, por lo tanto, não somente temos que trabalhar na parte da disponibilidade de alimentos, mas sim nos outros eixos que fazem parte da segurança alimentar e nutricional. Para ir terminando, que já se terminou o tempo, também que gostaria de mencionar que temos várias ações no Brasil relacionadas com temas climáticos, temas de enfrentamento da mudança climática e também ações preparatórias para o niño, ¿no? E são temas mais estruturais como o combate à desertificação, a consolidação socioeconômica da agricultura familiar num contexto no qual temos que introduzir boas práticas relacionadas à mitigação e adaptação da mudança climática e de situações extremas de calor, trabalhar com mulheres empreendedoras, desenvolvimento da bioeconomia e alguns elementos adicionais. Outros projetos como a manutenção de carbono em áreas úmidas que estão relacionadas para a mitigação, melhoramento de atividades que são produtivas ao mesmo tempo que têm uma proteção do meio ambiente, como o projeto de Cacau Cabruca na Bahia, e enfim, uma série de atividades adicionais que viemos desenvolvendo no Brasil vinculados aos temas de mudança climática e, neste caso, também relacionados com o niño. Muito obrigado e desculpem a demora de 1 minuto e 30 segundos. Muito obrigada, senhor Jorge. É um prazer tê-lo conosco aqui. É um prazer escutar um pouquinho do trabalho da FAO no Brasil. Conte com a FNP aí para se aproximar dos municípios e fazermos aí mais ações na área da segurança alimentar, viu? Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. Nesse momento, eu passo a palavra ao senhor Joaquim Gondim, superintendente de operações e eventos críticos da ANA. O senhor também tem 10 minutos, então pode ficar à vontade. Antes de mais nada, boa tarde. A Agência Nacional de Águas tem o prazer de participar de um evento tão importante como esse para trazer informações que sejam úteis para as prefeituras,
a população de uma maneira geral e que essas informações transformem em produtos que sejam fáceis de serem vistos e utilizados. Então, eu vou fazer uma apresentação que vai contextualizar, então, a atuação da ANA nessa discussão termos, é, de termos o El Ninho, que está em desenvolvimento, né? Vocês estão conseguindo ver a tela cheia, certo? Estamos vendo a apresentação. Isso, agora está em tela cheia. Ok, então pronto. Então, o cenário que eu vou colocar vai ser o cenário de riscos e vulnerabilidades para o Brasil. Como aqui foi já inicialmente falado, o Brasil é um país continental. E como país continental, nós temos a todo tempo momentos de secas e inundações. Hoje, eu presidi uma reunião coordenando que tratou das enchentes que estão acontecendo na região sul do país, particularmente no estado do Rio Grande do Sul. Então, é importante saber que a todo momento nós temos no território brasileiro situações de cheias e inundações. O que está se discutindo agora é o agravamento, tá certo, dessas situações que antes aconteciam dentro de um ciclo mais ou menos estável e agora perdeu a estacionalidade. E com esses fenômenos adicionais, como o fenômeno El Niño, que está acontecendo nesse momento, ela cria ainda um problema adicional, que os extremos ficam mais extremos, ou seja, o seco fica mais seco e o chuvoso mais chuvoso. Então, nesse contexto, a agência ela identificou para a questão dos recursos hídricos o que acontece em média em cada região. Tá. Então, já diz clara, todo mundo já ouviu falar, por exemplo, que na região norte do país as chuvas e vazões vão ficar abaixo da média no segundo semestre, pode ter atraso no período chuvoso, e essas consequências é que vão levar, então, aos governos a criar seus planos de contingência. Tá? Um exemplo, se na Amazônia os rios são importantes como vias navegáveis, se vai ter dificuldade de navegação, eu tenho que antecipadamente levar combustível, alimentos para as populações que vão ficar em condições não adequadas de transporte aquaviário. Então, entendido que saber o que vai acontecer no país é importante para se preparar, para ativar seus planos de contingência para enfrentamento no segundo semestre e no ano que vem. Então, nós vamos enfrentar um El Niño que todos os indicadores dizem que vai ser de forte para muito forte, tá certo? E com isso nós temos que nos prepararmos. Então, que tipo de preparação? É isso que eu vou falar um pouco aqui sobre essas questões ligadas a recursos hídricos. Bom, e como a ANA opera? Primeiro, ela tem um sistema de monitoramento fundamental. Como é que você pode dizer que faltou água ou diminuiu a quantidade de chuva numa região se você não consegue medir? Certo? Então, nós temos um grande sistema de rede que permite os dados chegarem, serem disponibilizados para os órgãos públicos para adoção de mecanismo. Por exemplo, se uma prefeitura diz que teve chuva em excesso, se não tiver o pluviômetro, se não tiver o elemento que comprove isso, ela tem dificuldade na comprovação desse produto nas esferas legais. Nós declaramos situação de escassez hídrica, que é um importante elemento da ANA, que com isso muitas ações de prefeituras e de governo dos estados são feitas para acelerar os processos. Nós definimos condições de operação de reservatórios, que muitos reservatórios secam ou teriam tendência de secar, então nós temos que colocar controle nesses reservatórios. Outorgas, que é o instrumento que nós damos para fazer utilização da água, nós podemos criar regras especiais. Nós cuidamos de segurança de barragem. Com essas cheias que estão acontecendo, nós temos que ver a questão da segurança de barragem, por isso nós temos um programa. E nós controlamos, por exemplo, o programa de integração de São Francisco, que é a transposição. Então, essa é a rede da ANA, vocês veem que cobre
todo o território nacional. Há uma grande concentração no Sudeste, Sul, Nordeste, mas ela cobre todo o território nacional, com rede telemétrica mandando dados de 15 em 15 minutos para a agência. Nós temos um programa importantíssimo que se chama Monitor de Seca, que com esse programa, se o seu município tiver na faixa de seca, a Defesa Civil aceita como elemento comprobatório para a declaração de situação de emergência. Então, é importante que os prefeitos e prefeituras compartilhem essas informações para saberem que podem usar isso nas suas pedidos de declaração de situação de emergência, principalmente para a seca. Como está a seca hoje no território, nós não temos grande situação de seca nesse momento no território nacional. Bom, nosso cuidado especial é com a Amazônia, nesse momento, por conta da Amazônia, nós dependemos dos rios para transporte, todas as coisas que eu aqui falei, e com isso nós estamos cuidando para que os rios e corpos hídricos na região amazônica sejam monitorados para antecipar ações futuras. Como eu falei, se tem uma usina que usa eletricidade, isso é um sistema isolado, precisa de óleo. Então, precisa de levar o óleo com antecedência para que essa cidade não fique sem energia. Porque sem energia, sem telefone, sem tudo. Então, essas medidas estão sendo discutidas a nível de governo e nós damos os insumos, que é a informação se vai secar ou não vai secar aquele corpo hídrico. Mas também nós temos o outro lado, que é a chuva em excesso. E hoje nós estamos com chuva em excesso. Né? Então, os prefeitos e prefeitas que são da região sul sabem que estão passando hoje, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, com vários rios correndo acima do seu nível habitual e muitos deles em inundação. Nós publicamos um documento importante que todos deveriam ler e ter acesso, tá certo? É público na página da ANA, que é um painel El Niño, que diz todo mês como está a situação do Brasil. Ele é feito a muitas mãos. O IMET, a Defesa Civil, o CEMADEM, o Serviço Geológico do Brasil, todos esses órgãos fazem um documento único, para que haja um documento conciliado que mostre como está a situação e as perspectivas futuras. Então, esse é o documento mais importante que vocês devem ler sobre as perspectivas futuras do El Niño. Todos os dias, nós monitoramos os rios, tá certo? Todos os dias, nós fornecemos essas informações, que são informações diárias, e servem para balizar a situação, se os rios estão subindo de nível, descendo de nível, e também dos reservatórios. Muito tem se falado, por exemplo, na seca no Nordeste, mas a seca do Nordeste, os reservatórios foram abastecidos com chuvas sem o El Niño. Ele vai ser particularmente importante quando vocês forem discutir o sistema isolado do Nordeste, quando discutir o Nordeste, é que ele vai ser importante porque ele vai estar no auge no próximo período chuvoso. E se não tiver recarga nos reservatórios, no período seco seguinte, 2027, é que nós teremos problema mais. Então, toda essa perspectiva precisa entender como vai se dar o El Niño. Então, no Nordeste, por exemplo, a crise vai ser na produção agrícola, na falta de água no período chuvoso e no abastecimento dos reservatórios para atendimento ao período seco do ano que vem. Então, essas situações fazem com que a informação para as prefeituras e governos dos estados, nós montamos salas, que são salas virtuais, que são feitas pelo YouTube, e todas as regiões do Brasil são cobertas por essas salas. Região Nordeste, região Sul, e várias bacias do Paraná, Centro-Oeste, São Francisco. Então, o prefeito tem que identificar qual região ele está e participar dessas salas, ou, claro, não o prefeito necessariamente, mas seus auxiliares que cuidam da temática de segurança hídrica e para terem uma visão futura de como está a situação. Então, a agência tem essas salas, é fácil de encontrar essas salas no site da ANA, ou se clicar no YouTube e botar a Agência Nacional de Água e Saneamento, vai aparecer as salas que já foram feitas, que essas reuniões são gravadas e disponibilizadas nos canais do YouTube, tá certo? E a data das próximas reuniões. Como eu falei, hoje
nós tivemos uma reunião específica para tratar a questão da cheia do Sul. Nós declaramos situação de escassez hídrica, isso é fundamental, tá certo? Em muitas regiões nós precisamos declarar e dar meios para os prefeitos poderem atuar em emergência. E esses são meus contatos, tá certo? Espero ter colocado todas as informações disponíveis. Muito obrigado. Perfeito, muito obrigada, Joaquim. Foi um prazer aqui tê-lo conosco. Muito obrigada pelas suas contribuições, a sua fala. Conte aí com a FNP para a gente seguir fortalecendo essa agenda próximo dos municípios. Se o senhor puder ficar aí mais um pouquinho, porque já temos algumas perguntas chegando para a Ana, então vai ser um prazer aí ter a participação do senhor nessa próxima etapa. Agora, passando para a sessão de possibilidades de ação e casos práticos, eu gostaria de convidar a senhora Márcia Muchagata, gerente de projetos da CESAM, do MDS, para dar seguimento com a sessão. A senhora tem 10 minutos, fica à vontade. Estamos vendo a sua tela, mas não te escutamos. Oi, boa tarde. Vocês veem minha apresentação, então? Sim, vemos a sua tela e estamos te escutando. Ai, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer um convite que foi feito à Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional para estar com vocês aqui e também louvar a iniciativa. Eu acho que é extremamente importante a gente estar discutindo os impactos do El Niño, que não apenas estão previstos, como já estão em curso. Eu voltei do Rio Grande do Sul ontem e a população que já passou por dificuldades muito grandes em 2024 está apavorada porque algumas cidades já estão começando a registrar cheias e também queria ressaltar que a gente trata, assim, né, a questão de segurança alimentar e segurança hídrica, a gente trata de dois tipos de eventos, né? Tem os eventos de progressão rápida, como são as enchentes, e tem os eventos de progressão mais lenta, que são as secas, né? E as secas frequentemente têm menos visibilidade do que as cheias, mas elas causam tanto ou mais danos para as populações vulnerabilizadas no que se refere tanto à segurança hídrica quanto à segurança alimentar. É, a gente também aqui no MDS, nós criamos no ano passado um comitê de emergências e desastres que envolve todas as secretarias, mas aqui no nosso caso eu não vou falar de ações como Bolsa Família, assistência social, vou me concentrar na segurança alimentar e nutricional, para passar muito rapidamente por isso, né? Então, dizer que a gente tem ações com foco na preparação, né? Ou seja, antecipar o que vai acontecer, a resposta quando as emergências já estão em curso e também a parte de adaptação pós-desastre, né? Então, nós temos, desde 2023, tentado trabalhar sempre nessa perspectiva. Então, na parte de preparar, eu acho que uma das ações mais importantes que a gente tem é o programa Cisternas, né? O programa Cisternas, ele tem como objetivo promover o acesso à água para consumo humano por meio de tecnologias sociais, assim como todas as ações do nosso ministério. Ela é voltada para famílias de baixa renda, no caso, famílias rurais, e trata sempre de procurar atender atingidos pela seca ou que têm falta regular de água. Nós já realizamos cerca de 1,3 milhões de cisternas de placas e outras tecnologias sociais. Também atendemos escolas públicas, né? São mais de 1.500 municípios que já foram atendidos. E esse programa tem funcionado porque ele tem soluções simples, ele envolve processos formativos e ele tem uma participação muito grande da sociedade civil na sua implementação, que ajuda a dar bastante capilaridade para esse programa, né? Então, no semiárido, a gente trabalha com cisternas de 16 mil litros, né? Para consumo humano e também
com tecnologias sociais de acesso à água para a produção, que são cisternas de maior capacidade, para que as famílias possam armazenar água para sua produção. A gente tem aí diversas tecnologias para justamente, como cisterna telhadão, cisterna de tratamento e também até mesmo reuso de água cinza, barragem subterrânea, entre outras. E na Amazônia, onde a gente tem trabalhado mais recentemente, né, a gente trabalha também no modelo onde a gente não só provê as tecnologias para armazenamento de água, seja tirando água dos rios ou água de chuva, mas também com a instalação de torneiras e uma unidade de saneamento, um banheiro para cada família, né? Infelizmente, o número de tecnologias que a gente tem implementado ainda não é tão elevado e a gente tem se concentrado principalmente junto às populações extrativistas. A gente também trabalhou intensamente para prover água para os Yanomami, com outras tecnologias que se adaptaram às demandas deles. E a gente tem hoje uma concentração dessas tecnologias, principalmente nos lugares onde tem que no semiárido que está sempre sujeito à seca, e na Amazônia, mais recentemente, onde já estão mais ou menos 6.000 tecnologias. E nesse momento, assim, embora seja, a gente já tem pedidos de suplementação de crédito esse ano para poder ampliar a nossa ação. Essa ação tem impactos muito positivos, né, como diminuir doenças, principalmente mulheres que perdem menos tempo para água. Na Amazônia, por incrível que pareça, foi revolucionário, né? Mulheres narrando que agora, pela primeira vez na vida, tomaram banho no chuveiro, as crianças chegam da escola, tomam banho, eles têm água para poder melhorar o processamento dos alimentos. A gente tem dados sobre diminuição de mortalidade infantil por diarreia, quer dizer, são ações realmente que são de extrema importância e de impactos muito positivos, né? Os principais desafios para a gente agora, né, é de a gente fazer um bom mapeamento, considerando tanto a população quanto os riscos e vulnerabilidades, e ampliar a escala de atuação do programa, e também de identificar novas soluções tecnológicas e ter uma gestão integrada das tecnologias sociais com outras. Né? Também no campo, agora mais no campo da resposta, eu queria colocar que a gente tem um programa Cozinha Solidária, né? Que ele também é uma iniciativa da sociedade civil, que foi desenvolvida principalmente durante a pandemia, e a partir de 2024 a gente já começa a passar recursos para apoio à alimentação gratuita das populações em situação de vulnerabilidade, né? Nós temos as cozinhas, 1.240 cozinhas habilitadas no país, e, por exemplo, agora, quando teve a última cheia lá na região de Minas, a primeira coisa que a gente fez foi entrar em contato com as cozinhas, ver quais cozinhas a gente já conhecia para poder canalizar a alimentação para essas cozinhas, né? E a gente tem 3 modalidades de apoio: uma de oferta de refeições via entidades, onde o Ministério repassa recursos para que as cozinhas possam complementar o que elas precisam. A gente fornece alimentos in natura e minimamente processado via o programa de aquisição de alimentos, e a gente tem também uma formação de colaboradores e implementação de projetos que abordem processos formativos para a preparação dos alimentos, para organização, prestação de contas, uma série de coisas, né? Uma outra ação que, inclusive, é a ação que hoje mais tem sido acionada em termos de resposta é a ação de distribuição de alimentos, né? Que é regulamentada por uma portaria e que age de maneira complementar a políticas como o programa de fomento e o programa de aquisição de alimentos, né? Então, quem pode solicitar essas cestas básicas são a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente tem principalmente atendido o que a Defesa Civil nos demanda. As defesas estaduais e municipais também podem nos acionar com demanda de cestas, os órgãos federais responsáveis pelo acompanhamento de povos e comunidades tradicionais, bem como as cozinhas solidárias que são apoiadas pelo programa, né? Então, eu acho que é basicamente isso, né? As cozinhas credenciadas, povos e comunidades tradicionais. A gente também tem atendido demandas judiciais. No campo da adaptação, não,
eu, no campo da adaptação, a gente tem trabalhado principalmente com o programa de aquisição de alimentos e com o programa Fomento. O programa Fomento foi muito utilizado para resposta no Rio Grande do Sul, tanto à seca quanto às enchentes, ou seja, um apoio que vem para os agricultores mais vulnerabilizados, para que eles possam reiniciar suas roças, reestabelecer sua produção de alimentos. E também a gente criou modalidades específicas do programa de aquisição de alimentos para as populações mais vulneráveis de quilombolas, população indígena e também unidades de conservação. E a gente tem atuado, assim, tanto é um pós quanto também é um pré. O problema é que o pré é que muitas vezes, quando chega a enchente ou a seca, esses plantios que a gente faz para construir e fortalecer a segurança alimentar dessa população, a gente teve a experiência de ter atendimento no sul, que primeiro veio a enchente e depois veio a seca, e de alguma forma nem tudo que foi apoiado acabou sendo concretizado porque a chuva levou embora. Mas são ações que podem ser utilizadas tanto quanto a adaptação para os sistemas alimentares, quanto também um apoio que a gente tem feito pós-desastre. Né? Para adaptação, então, mais uma vez, falando do programa de fomento, né, que ele atende famílias residentes em áreas rurais. As famílias têm que estar inscritas no Cade Único, e tem que ter uma renda per capita até R$ 218. E também a gente só permite uma participação no programa. Talvez isso possa mudar eventualmente, né? É um desenho que a gente identifica as famílias recebem recursos e assistência técnica, e o resultado esperado é o aumento da produção de alimentos e acesso a outras rendas, né? Atualmente a gente faz as contratações via o Ministério, faz adesão dos estados ao programa, junto às secretarias de Agricultura Familiar ou congêneres, e, em geral, a gente tem buscado fazer isso junto com as cisternas. Só para concluir, que já está finalizando o meu tempo, eu queria dizer que a gente organizou um marco de referência de sistemas alimentares e clima para políticas públicas, que ele é muito direcionado principalmente para os entes federados, né, para os municípios. Assim, se vocês puderem entrar naquele QR Code, tem uma série de ações para fortalecimento dos sistemas alimentares, para que eles sejam menos suscetíveis às mudanças climáticas. E a gente também lançou um livro que não está disponível no nosso site agora, mas quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu posso eventualmente enviar, que narra um pouco como as políticas de segurança alimentar do governo federal se adaptaram para poder lidar com essa questão da segurança climática. Lembrando que ontem a FAO, né, Roger, lançou mais anualmente, né, lança o relatório SOF, que coloca os dados sobre segurança alimentar e nutricional no mundo. O Brasil continua no mapa da fome, continua fora do mapa da fome, desculpa, o Brasil saiu do mapa da fome pela segunda vez em 2024, né? Continuamos fora do mapa da fome e melhorando bastante os nossos índices de segurança alimentar. Mas o El Ninho, as mudanças climáticas são uma ameaça a essa conquista. Então, aqui são os meus contatos, tá? Quem quiser pode fazer contato, e eu estou aberta aqui para perguntas, e peço desculpas por ter ultrapassado meu tempo. Perfeito, Márcia. Muito obrigada pelas suas contribuições. É muito importante a gente entender aí o que já está rolando, para que a gente possa também conectar os municípios a essas oportunidades. Tá bom? Convido agora o senhor Gilberto Roca, pesquisador da Embrapa, para dar sequência às falas desse painel. O senhor tem 10 minutos também. Fique à vontade. Obrigado, eu não vou fazer uso de Lander, talvez consiga recuperar um pouco do tempo que a Márcia extrapolou. Bom, eu vou conversar basicamente sobre como se interliga esse instrumento de política pública chamado Zoneamento Agrícola de Risco Climático, ZARC, com o fenômeno El Niño, e como isso faz parte de todo um processo de gestão integrada de riscos na agricultura brasileira. Isoladamente, nenhuma medida é posta em prática. O zoneamento agrícola ele iniciou em 1996 com a proposta de reduzir a chamada sinistralidade que havia na agricultura brasileira, que estava
inviabilizando principalmente as políticas públicas de crédito e seguro agrícola, o PROAGRO, o principal mecanismo de garantia da atividade agropecuária, passava por uma grande crise, né, com vários pagamentos atrasados, e se buscou remodelar, então, essa política pública de crédito e seguro agrícola com uma orientação técnica, com indução de tecnologia, definindo para cada município do Brasil quais os cultivos mais adaptados, como plantar e onde plantar. Evidentemente que esse é um evento de prefeitos, né? Muitos municípios do Brasil tem uma atividade agrícola muito forte, tem na agricultura uma atividade econômica muito relevante, diferentemente de outros que são mais industrializados. Então, o zoneamento agrícola de risco climático ele tem um ciclo dentro da chamada gestão integrada de riscos. Começa com a avaliação de riscos, com a modelagem desses riscos para cada cultura, com o mapeamento, e uma vez definido esses riscos, a seguinte etapa é como se prevenir, como se tratar esses riscos levantados. E aí começa a entrar a questão do El Niño. Nós temos 3 formas de tratar os riscos. Uma delas é pela prevenção, que é simplesmente o uso dos ARC. Quando plantar e o que plantar em cada tipo de solo, em cada local desse país. Mas fundamental, em anos de extremos de clima, em termos da variabilidade extrema que o El Niño ocasiona, é como mitigar, como atenuar, como reduzir impactos. E aí o zoneamento agrícola atua fortemente na indução de tecnologia para a agricultura. Eu e vários colegas da Embrapa, nós estamos muito envolvidos em vários grupos de trabalho, do próprio MAPA, dos governos estaduais também, que é a construção de orientações técnicas como melhorar, como conviver, como evitar os escapas, o impacto das anomalias extremas que não só estão ligadas à mudança do clima global, mas, acima de tudo, com essa variabilidade extrema no curto prazo associada aí com o fenômeno El Niño Oscilação Sul. Para isso, a gente construiu uma certa estrutura dentro daquilo que já foi falado. O fenômeno El Niño tem impactos diferentes em cada parte do Brasil. No sul, é chuvas acima do padrão normal do clima. No centro-oeste, é irregularidade nas chuvas, maior frequência de ondas de calor, de temperaturas extremas. Na Amazônia, na região, parte do semiárido nordeste, a redução de chuvas. Cada isso tem um impacto. Mas o El Niño, diferentemente do que muitos olham, ele não tem só impacto negativo na agricultura. No sul do Brasil, por elevar o padrão de chuvas, ele é um fenômeno que traz, sim, adversidades para os cultivos de inverno, para os cereais de inverno, para o trigo, para a cevada, para a produção de aveia, também para as fruteiras de clima temperado, como maçãs e uva, por predispor a um ambiente mais úmido, mais problemático a questão de doenças. Então, mas para as culturas de verão, cujo fantasma é a seca, são as estiagens, né? No caso da soja, do milho, do feijão, essas culturas dos estados do sul, frisa-se bem, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, para baixo, na grande bacia do Prata, aí, são beneficiados pelo padrão de chuva. Então, são os dois lados desse fenômeno, não é só tragédia. Então, nós falamos em redução do impacto, com diversificação das épocas de semeadura, buscando escape, com escolha de cultivares de ciclos diferentes, com boas práticas de manejo das culturas, como a chamada rotação de cultura, a adoção de agricultura de base conservacionista, como o sistema plantio direto, cultivos em contorno, uso de terraceamento agrícola para evitar a erosão comum no sul em anos de El Niño, né? São as boas práticas de manejo para mitigar, atenuar os impactos. Por outro lado, não podemos mais abrir mão do mecanismo da transferência do risco. Se quantificamos o risco, se vamos tratar os riscos com prevenção, com escapes, com mitigação de impactos, o mecanismo fundamental são as políticas públicas ou até mesmo privadas de transferência do risco. Isso é o seguro,
É o que se faz quando se faz um seguro contra incêndio, contra seguros de automóveis, enfim, contra roubos, furtos, acidentes. O que a gente faz é transferir via uma apólice para um terceiro o sinistro. Então, prevenção, mitigação de impacto e transferência de risco. Tudo isso, para ser feito, precisa dos ARCs. Tem política pública por trás, né? Que é o caso do Proagro, principalmente para o segmento da agricultura familiar, né? Que é gerido pelo Banco Central. Ele usa os ARC como referência. E nós temos também o seguro privado, que conta com a subvenção, que é do governo federal, via o Ministério da Agricultura, chamado PSR. Tudo isso, mas para o produtor ter acesso ao crédito e ao seguro, seja o público ou o privado, a subvenção, ele tem que usar o zoneamento agrícola, o ZARC, como referência. E o quarto ciclo dessa gestão de riscos é o chamado monitoramento, né? Isso tanto na escala dentro das propriedades, para que os produtores rurais, os assistentes técnicos possam tomar as medidas de proteção, de mitigação, de redução de impacto no momento adequado, né? E também na grande escala, né? na escala das safras, para que os agentes públicos saibam qual o impacto na produção de determinado bem agrícola, enfim, de determinada cultura, de determinado alimento, como isso pode impactar no mercado, nos preços. Então, nesses dois níveis aí, a definição dos riscos, o tratamento dos riscos, o monitoramento para a mitigação de impactos e para a orientação das políticas públicas, ou para os agentes públicos terem clareza como isso vai impactar, fazem parte dessa chamada gestão integrada de riscos climáticos na agricultura brasileira, do qual o ZARC é uma das ferramentas de subsídio. É uma poderosa ferramenta, muitas vezes confundida, somos só de utilização para as políticas públicas, mas, acima de tudo, na iniciativa privada, é uma poderosa ferramenta de suporte à tomada de decisão. Não existe nada mais bem fundamentado do que as orientações ARCs, quando, o que plantar, onde plantar e quando plantar em todo o território nacional. E os anos de El Niño precisam, sim, dentro do calendário ZARC, essas orientações de natureza tecnológica que estão sido produzidas, né, e divulgadas aí por grupos de trabalho da Embrapa, do qual também faz parte as instituições de meteorologia, como o INMET, a própria ANA, que está aí, o CPTEC, CEMADEM, todas integram esses grupos de trabalho em que está produzindo e liberando orientações para os agricultores. E a primeira delas que eu digo, comecem com o zoneamento agrícola, inclusive porque é a base para se ter acesso ao crédito e ao seguro rural, tanto público quanto privado. Eu fico por aqui para não ultrapassar o tempo, acho que falta 1 minuto, né? E ficamos à disposição dentro da Embrapa, mas deixando isso muito claro, né? O ZARC é uma ferramenta de gestão de risco climático na agricultura, é parte de um processo integrado que envolve todos esses passos, né? Do tratamento de risco, a transferência do risco e ao monitoramento. Muito obrigado aí, fico à disposição para alguma informação a posteriori. Perfeito, Gilberto. Muito obrigada pela sua explanação. Eu acho que foi extremamente concisa e direta. Muito obrigada. Eu vou passar agora para o momento de perguntas e respostas, com base nas perguntas que recebemos aqui no chat, tá bom? Primeiro eu vou começar com 2 perguntas que chegaram para o senhor Joaquim Godin da ANA. Então, chegaram 2 perguntas para o senhor. A primeira é perguntando sobre se a ANA tem estudos disponíveis sobre água subterrânea para por região ou estudos estaduais, e onde esses estudos podem ser consultados. E a segunda pergunta foi sobre o painel do El Niño. Ele terá alguma divulgação mensal e vai seguir sendo ajustado durante o período do El Niño?
porque eles observaram aqui que o primeiro número foi em junho de 2026. Ok. Começando pela resposta do painel, o painel ele tem uma periodicidade inicial mensal. O que é que significa? É que na última semana do mês, por quê? Porque rodam os modelos, esses modelos internacionais e os nacionais, e nós pegamos essas rodadas e fazemos as avaliações dos impactos e outras considerações. Então, ele é mensal, publicado na última semana do mês. Então, significa que na próxima semana estará ficará disponível o painel de julho. Então, prioridade mensal, com publicação na última semana e toda a imprensa noticia e é fácil de acessá-lo. Quanto à questão da água subterrânea, embora a água subterrânea seja de responsabilidade e domínio dos estados, a ANA apoia esses estudos, e agora mesmo, e eu entendi que a pessoa que fez se referia à Amazônia, nós estamos fazendo um amplo estudo com apoio do GEF, que é uma cooperação internacional para a região amazônica. E esses dados estão num local que é fácil de encontrar no site da ANA, que chama Portal de Metadados. Portal de Metadados. As pessoas podem ter acesso a essa informação nesse portal. Eu vou botar como exemplo no chat aqui o local onde vocês podem encontrar, por exemplo, o estudo que foi feito para Belém, tá certo? No Pará. Então, eu vou botar no chat e vocês podem encontrar. Mas todos os estudos que a Ana faz ficam nesse local, portal de metadados. Perfeito, Joaquim, muito obrigada. Se o senhor puder compartilhar esses links no chat, facilita também para a gente poder compartilhá-los com todos os participantes depois, tá bom? Eu tenho uma pergunta também para o Jorge Mesa, da FAO. Ele ainda está conosco? Acho que não, né? Ele deve ter tido um probleminha. Mas então eu vou passar para a pergunta que a gente tem também para o senhor Gilberto, da Embrapa. A gente recebeu uma pergunta aqui, Gilberto, sobre como a iniciativa pública pode usar o ZARC para orientar a agricultura familiar local ou o agronegócio que atua no seu território. Como é que a iniciativa pública pode orientar, pode usar o ZARC para isso? Bom, ele já é utilizado. O ZARC ele é normatizado, ele é publicado no Diário Oficial anualmente como portaria do mapa, né? Ele é utilizado na agricultura familiar tanto pro agro mais, os produtores pronafinianos, né? São os que mais utilizam. Então, tanto o financiamento como o seguro, né? São embasados no ZARC. Então, são cerca de 50 culturas, um pouquinho mais, 52, 53, que são contempladas, né? Então, na agricultura familiar é onde o ZARC é mais utilizado nos agentes financeiros, nos projetos de crédito, todos eles são fundamentados nas informações do ZARC. Então, ele é muito utilizado, né? Os agentes bancários, os assistentes técnicos, as empresas de extensão rural e os extensionistas, todos têm acesso ao ZARC. O ZARC está disponível na palma da mão, assim, no chamado aplicativo ZARC Plantio Certo, aí, que é só baixar nas lojas para os dois sistemas de celulares, né? É muito utilizado, tanto na agricultura familiar, quanto também nos produtores de maior porte, daí aqueles que recorrem mais à subvenção, ao Prêmio do Seguro Rural Privado, PSR, né? É bastante utilizado. Então, o ZARC é o que normatiza para se ter subsídio do seguro privado, né, que daí é seguro, não uma garantia como é o Proagro, o ZARC é a base. Sem ZARC não há fora do ZARC, ou cultura, ou época de semeadura, ou local inadequado, não indicado pelo ZARC, não há como, tanto o produtor familiar quanto outros produtores terem acesso
seja ao crédito como a subvenção ao prêmio do seguro rural privado e, principalmente, o Proagro, que é a garantia do crédito, dos empréstimos que os produtores tomam para não ficarem com dívidas junto aos agentes bancários em caso de um sinistro aí de natureza climática, principalmente, né? Seja seca, seja excesso de chuva, granizadas, geadas, vendavais, enfim, os mais variados tipos. Mas é a base das políticas públicas, tanto para familiar quanto empresarial. Ótimo. Então, eu vou emendar em mais uma pergunta para o senhor, que chegou aqui enquanto o senhor respondia. Como estão sendo incorporados ao ZARC as novas ferramentas, como inteligência artificial, sensores, satélites e modelos dinâmicos de manejo adaptativo? Bom, o ZARC passou, desculpa, ele passou por uma grande renovação. A primeira delas, a grande, foi a atualização, a o refinamento da base de dados, né? Então, toda uma base construída de 1992 a 2022, houve uma atualização de dados diários por ponto de grade com geoprocessamento, né? Então, o ZARC, ele passou, os modelos de cultura também, os modelos, a gente usa, até os ARCs atuais, a gente estava usando um modelo chamado Sarrazon, que é da escola francesa, né? Agora está migrando para um chamado modelo AGS, aí, que é um modelo mais de padrão americano, mais dinâmico. As ferramentas estão sendo incorporadas, foi colocado o sensoriamento remoto, principalmente no monitoramento, as ferramentas de controle. Então, junto com o Banco Central do Brasil, aí, a Embrapa e o Grupo ZARC, né, que vai além da Embrapa, tem outras instituições federais, estaduais, universidades, enfim, empresas de pesquisa, têm lidado muito com monitoramento. Para quê? Para se avaliar se aquela cultura que é dita, o sensoriamento remoto, o geoprocessamento, a subida das áreas para o banco de dados do Banco Central, tudo isso hoje está com a tecnologia da informação e o geoprocessamento muito utilizado. Tinha a cultura X dita pelo produtor naquela área, estava plantada e realmente estava nascida essa cultura implementada na data que está informando que deu o sinistro. Então, essas ferramentas aí de modelagem, assessoramento remoto estão virando muito poderosas nessa parte do monitoramento, né? O chamado monitoramento para se avaliar e se orientar, se alertar. As geadas atingiram que áreas, que culturas estavam no campo, as ondas de calor afetaram as culturas nas fases críticas, tudo isso hoje é muito mapeado aí com o monitoramento remoto, né? Ok? Ótimo, perfeito, senhor Gilberto. Muito obrigada pelas suas contribuições. A gente tem uma pergunta agora para a Márcia. Márcia, existem linhas de financiamento ou programas específicos que os municípios podem acionar rapidamente para reforçar a segurança alimentar antes do pico dos impactos do El Niño, que está previsto agora para o segundo semestre? Bom, então, primeiro eu queria até colocar que a gente está também com o programa Alimenta Cidades, que está trabalhando com atualmente mais de 1.060 cidades, e nós estamos fazendo junto a esses municípios toda uma formalização, toda uma capacitação em mudanças climáticas nesse ano. Com relação aos municípios, assim, a gente tem o programa de aquisição de alimentos termo de adesão dos municípios, né? Mas isso não é realmente algo que a gente coloca em emergências, né? E a gente tem o programa de, como eu disse, ação de distribuição de alimentos, que pode ser eventualmente acionado pela própria Defesa Civil Municipal, tá? Com relação ao programa de cisternas, a gente realiza essa pactuação principalmente com os estados e que fazem o chamamento para as instituições que fazem a implementação do programa Cisternas, tá? Com relação às cozinhas solidárias, também, assim, a gente, um trabalho que a gente faz diretamente com a sociedade civil, a gente, em casos
de qualquer emergência climática, a gente tanto aciona como pode ser diretamente acionado por elas, né? Então, também o município, identificando que tem a cozinhas solidárias ali no município, ele pode ajudar nessa intermediação. A gente tanto envia cestas de alimentos, como também pode eventualmente estar doando alimentos para o PA. E também, o que a gente já fez em outras ocasiões é que a gente leva alimentos do PA de uma área que não foi atingida para outra. Né? Então, nesse caso também, eu acho que pode ser feito algum tipo de demanda para que a gente possa estar fazendo essa intermediação para que os municípios que tenham, assim, sabe, a gente tem feito, a gente já fez em outras ocasiões esse processo de poder mobilizar alimentos do PA de um local para outro. Lembrando que o PA, ele atende escolas, creches, centros de assistência social, hospitais. Então, nesse caso também, a gente pode procurar fazer essa ligação, tá? Ótimo, Márcia, muito obrigada. Eu queria pedir o seu apoio para compartilhar conosco mais informações sobre o programa de distribuição de alimentos. Se você puder mandar alguns materiais para a gente por e-mail ou para o nosso contato, para a gente conseguir disponibilizar isso para os municípios. E também um pouco mais sobre o programa Alimenta Cidades, até para a Ah, gente poder aí divulgar para os municípios, para eles participarem, se engajarem, se houver essa possibilidade. Nesse momento, a gente fez um edital no Alimenta Cidades, onde a gente fez um edital de chamada, a gente teve mais de em torno de 1.500 por aí demandas, foram selecionados 1.000 municípios, mas com certeza para o futuro a gente vai estar, e esses materiais que a gente está produzindo por esses municípios, com certeza podem ser utilizados por outros. E a maior parte dos municípios estão na região norte e nordeste, que são as que estarão esse ano bastante afetadas pela seca provocada pela El Niño. Perfeito, Márcia, muito obrigada. Pessoal, acredito que não tenhamos mais nenhuma pergunta. Queria muito agradecer a presença de todas e todos no webinário de hoje. Queria agradecer os nossos painelistas, a todos que ficaram até o final. Queria destacar também que vamos enviar no chat um formulário de avaliação dos webinários, então que vocês possam aí responder o formulário com sugestões e feedbacks para os próximos encontros. O formulário leva menos de 3 minutinhos, então é super rápido, para a gente é super importante entender o que vocês estão achando, para a gente melhorar e trazer um conteúdo ainda mais de maior qualidade para vocês. Tá bom? Queria agradecer novamente os painelistas, os convidados, seguimos à disposição para fortalecer essa parceria aí junto com a FNP e os municípios. Então, obrigada e boa tarde a todos e todas. Também quero agradecer os participantes. Muito obrigado aos panelistas e a todos aqueles que Desculpa, todos aqueles que participaram. Esperamos vocês nos próximos webinários. Obrigado. Com certeza. Muito obrigada. Obrigado. Perfeito. Obrigada, prefeito Silvio, por essa pequena aparição aqui no final. É um prazer tê-lo conosco sempre. Até mais.